Eu quero convidar você que aqui está conosco nesse canal, que você agora abra a sua Bíblia aí. Vai lá, abra a sua Bíblia. Eu já estou com duas abertas. Nós vamos, a partir de agora, estar trabalhando com vocês uma proposta, irmãos, na Palavra de Deus, que fala sobre algo que é muito legal. O tema da mensagem dessa noite é 1000 anos. 1000 anos. Aí você pode falar assim, pastor Ivan, 1000 anos é muita coisa. Por que isso? Eu quero comentar com vocês o que a Bíblia Sagrada nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Enquanto você está procurando aí, eu quero mandar um abraço, um beijo para todos aqueles que estão chegando a este canal, que estão fazendo parte desse momento de caminho, de fé e esperança. É o canal da Igreja Batista do Grajaú. A todos vocês, o meu beijo, o meu abraço. Quem dera eu tivesse aí para poder dar um abraço em cada um de vocês. Mas a Bíblia nos diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, a seguinte verdade. Olha só que maravilha. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Numa outra versão, na nova tradução na linguagem para hoje, diz assim esse texto. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém. 1000 anos. Você pode estar pensando, pastor, é muito tempo, 1000 anos. Por que será que o apóstolo Pedro, ele traz essa proposta de 1000 anos? Irmãos, eu quero falar aqui para vocês de algo que o apóstolo Pedro nos ensina nesta noite, que Deus nos ensina através da vida desse homem. O apóstolo Pedro foi dentre os apóstolos que o Senhor Jesus Cristo escolheu, sem dúvida um dos mais notáveis. Ele teve várias experiências junto ao Senhor Jesus Cristo. Ele esteve a todo tempo participando de momentos incríveis com o Senhor. Ele viu Jesus Cristo realizar milagres. Ele mesmo participou de coisas assim maravilhosas. Andar sobre as águas, multiplicação de pães, ver as pessoas que antes estavam mortas sendo ressuscitadas. O apóstolo Pedro teve grande vivência com Jesus. E houve um momento em que ele estava chegando já ao término de sua vida. E quando ele estava se chegando àquele término de sua vida, ele trouxe um significado maior para aqueles que estavam ali. Pedro já não era mais nenhum garotão e ele começou então a ver que a vida não podia ser repleta de vazios. Muitos de nós temos nossa vida num repleto vazio. Alguns só pensam em trabalhar, outros só pensam em estudar, outros só pensam nos afazeres domésticos, mas a vida é muito mais do que isso. E Pedro, ele trouxe algo que foi, assim, esplêndido. Ele tinha consciência que ele ia morrer em breve. Ele chega a dizer no capítulo 1 o seguinte: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos nas nossas lembranças, certo de que estou prestes a deixar este tabernáculo,
como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou no capítulo de número 1, versículo 13 e 14. Pedro, ele sabia que ele ia morrer. Pedro, ele já sabia. Jesus Cristo havia revelado para ele, olha, Pedro, você agora tem pouco tempo de vida, eu vou te levar. Você agora vai estar comigo nos céus. A revelação de Jesus foi muito clara para ele. E o que ele faz? Não, Pedro não chora. Pedro não começa a lamentar, puxa vida, oh meu Deus, a minha vida, eu queria viver mais, eu não queria morrer agora. Pedro estava satisfeito, porque ele sabia que ele estava com Jesus. Quem está com Jesus não tem medo da morte. Quem está com Jesus 1 dia, 2 dias, 10 dias, 30 anos, 40 anos, isso não faz nem a menor diferença. Tanto é que quando o apóstolo Pedro usa então esse texto para falar acerca de 1000 anos, quando ele fala, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele estava fazendo referência ao Salmo de número 90, versículo de número 4. Olha só o que está escrito neste Salmo 90, versículo 4. Diz lá, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Este é um salmo de Moisés, em que ele começa a falar com Deus coisas preciosíssimas. E neste próprio salmo, Moisés chega a falar, ó, o homem é fadado viver até os 70. Passar disso, canseira, enfado. Ele deixa muito claro isso. Então, eles não tinham problema com a questão de vida ou morte. Porque uma vez que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele cuide dela, você já tem a vida eterna. Então, 1000 anos para Deus é como um dia. E nós, quando começamos a experimentar a eternidade em Jesus Cristo, nós começamos a experimentar que o que é esse tabernáculo? Tem tanta gente aí preocupada com morte, com isso, com aquilo. 1000 anos. Nós vamos começar a experimentar a eternidade. E na eternidade, irmãos, 1000 anos para a gente, ó, vai ser como que nós estivéssemos olhando com os olhos de Deus. Isso é como um dia. Então, não se preocupe com esse tempo, vai passar. Ah, pastor, mas esse isolamento, eu estou em casa, não estou mais aguentando isso. Isso vai passar. A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso, nós não estamos inventando fábulas. Leia a epístola, a segunda epístola de Pedro, ele vai falar também sobre isso. Ele também não estava falando de fábulas. Ele estava falando com poder e autoridade do que ele experimentou em Jesus Cristo. Eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão, você que está aqui conosco, vivam a experiência de viver em Cristo Jesus. Sim, vivam a experiência de entender que 1000 anos, para mim, para você, gente, vai ser como um dia. Porque através de Jesus Cristo, nós temos a eternidade. Agora, para que nós vivamos isso, o apóstolo Pedro deixou aqui o caminho das pedras. Ele deixa lá bem claro, olha, Deus, ele é paciente, ele é longânimo para conosco. Mas ele não quer que nenhum de nós pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Não tenha medo, não tenha pânico, não tenha, sabe, nenhum tipo de sentimento, angústia no seu coração. Tenha fé e fale para Deus, fale para Jesus, Senhor Jesus. Pode repetir isso se você quiser, Senhor Jesus. Dentre todos os pecados que eu tenho cometido, eu quero agora colocá-los em tuas santas mãos. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer a mim realmente um perdão. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de tudo que eu fiz contrário ao Senhor e contrário às pessoas. A minha vida passa a ter sentido quando a minha vida está em Ti.
E eu quero começar a viver 1000 anos como se fosse um dia. Mas para isso, perdoa-me e faça de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Se você é capaz de fazer essa oração, se você é capaz de experimentar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não precisará ter medo de nada. Você viverá 1000 anos como se fosse um dia, e um dia como se fosse 1000 anos. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra e que a Bíblia Sagrada e que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo seja sobre tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.